Paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Deus, Ele tem uma palavra neste dia para si e para mim. Amém? Você que pode e que quer, abra comigo a sua Bíblia. Abra comigo então na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler então no capítulo 4, do versículo 22 até ao 32. Nós vamos ler então estes 10 versículos que fala sobre então que nós devemos então andar, viver então em uma nova vida, abandonando então as nossas práticas do passado, abandonando então as imoralidades, abandonando então aquilo que nós éramos do passado e a viver então em novidade de vida, vivendo então uma nova vida, uma história nova. Vivendo então para agradar e glorificar a Deus. Antes esse homem vivia para a sua carne, mas agora ele vive então para Deus, para agradar e glorificar a Deus, para cumprir os planos de Deus. Amém? Abra então comigo Efésios capítulo 4, do versículo 22 até ao 32. Então o apóstolo Paulo ele escreve assim: que quanto ao trato passado vos despojeis ou deixeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava ou roubava, não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie àqueles que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémias, e toda a malícia sejam tiradas de entre de vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo escrevendo então este capítulo. Paulo então, ele no capítulo 4, no versículo 17 até o versículo 21, o apóstolo Paulo então ele nos dá um exemplo de um homem que está separado de Deus, do homem então que está longe nos caminhos de Deus. Paulo então, no versículo 17 até o 21, nestes cinco versículos, Paulo então nos fala como é a vida então de uma pessoa assim, uma pessoa que está longe de Deus, uma pessoa que está ausente de Deus, uma pessoa que está separada de Deus. Paulo então nos mostra como é a sua vida, como é as suas obras, como é então as suas ações. Uma pessoa então que vive na carne, que vive então destituída e separada do reino de Deus. E nestes 10 versículos que nós lemos agora, do versículo 22 até ao versículo 32, nós temos então aqui o apóstolo Paulo ensinando como o homem deve proceder, como o homem então deve agir. O apóstolo Paulo então mostra aqui que o homem ele deve se arrepender. O apóstolo Paulo mostra aqui que o homem ele deve se converter, que o homem deve deixar o seu passado, as práticas do passado, morrendo e sepultando então esse velho homem, o qual vivia e andava na carne, sem temor a Deus, sem reverência a Deus, pecando e ofendendo a majestade e o senhorio de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele exorta então o homem a deixar tudo isso para trás, a deixar então o velho homem, a deixar então o velho homem e a buscar então agora Deus e a sua presença divina, buscando então a santificação, buscando então a transformação, nascendo então de novo como uma criatura nova, que deixa então a sua velha aparência, a qual então vivia
para o pecado, mas que agora então nasce de novo e tem então uma nova aparência, o qual então ele agora vai viver para o reino de Deus, o qual vai então agora viver em prol de Deus e da sua vontade. O homem então que vai deixar as suas imoralidades do passado, o homem que vai deixar as suas práticas do passado, aquilo que ele fazia do passado, aquilo que ele era do passado, o homem então que vai deixar as imoralidades, o homem então agora que deixa a mentira, que deixa então o pecado, mas que agora ele vai viver seguindo os ensinamentos de Jesus. Um homem que agora ele vive como filho de Deus e que é guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da verdade. Um homem agora que vai ser instruído então na palavra, a qual então ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Um homem então que morreu para a sua carne. Um homem que morreu então para as suas vontades. Um homem que foi sepultado então para o seu velho homem e que ressuscitou juntamente com Cristo, como então uma criatura nova, com então uma nova postura, com então uma nova identidade, com então um novo caráter, com então uma nova mente. Um homem então que vai viver para agradar para glorificar e honrar somente a Deus. Alguém então que vai pregar o amor e que vai viver então esse amor, pondo em prática na sua vida. Alguém então que vai ser misericordioso, piedoso, paciente, benigno. Alguém que vai ser manso, alguém que vai ser pacificador, alguém que vai então pregar o perdão e vai então perdoar também o seu próximo, alguém que vai então saber repartir com o necessitado, assim como então Jesus ensinou, assim como os ensinamentos de Jesus nos exortam. Alguém então alguém que não vai usar então os seus lábios para amaldiçoar, alguém que vai então usar a sua boca para abençoar. Alguém que não vai usar então os seus lábios para gerar contenda ou confusão, mas alguém que vai usar os seus lábios, a sua boca para abençoar, para edificar, para consolar, para encorajar. Alguém que sempre então vai ter uma palavra de Deus para o seu próximo. Alguém que vai então andar em espírito. Alguém por vezes que vai errar, alguém que por vezes vai pecar, porque essa pessoa ela não será então um super-homem. Mas este homem, ele será humilde em reconhecer que precisa da graça de Deus todos os dias da sua vida. Alguém então que vai lutar todos os dias para não entristecer o Espírito Santo, o qual então vive dentro de si e o guia todos os dias em suas escolhas, em suas palavras e decisões. Mas também esse mesmo Espírito, ele vai corrigir, ele vai confrontar e ele vai então exortar quando for necessário. Esse Espírito, ele é o passaporte do homem para o dia da redenção. Um homem então compassivo, um homem então perdoador, que não entra em falatórios profanos, mas que por onde passa, as suas obras, as suas palavras, os seus gestos terão então grande impacto nas pessoas que vão estar por perto. Essas pessoas então elas serão influenciadas por esse homem, por o testemunho desse homem, porque o testemunho desse homem será então irrepreensível. E quando assim é, vidas elas são alcançadas, vidas então são livres e salvas, pois o testemunho que esse homem dá. Esse homem então ele vai abrir a boca para falar, para semear a palavra, e o próprio Espírito Santo de Deus vai fazer então o resto, porque só o Espírito Santo ele pode convencer a pessoa que é pecadora, que é pecador, que precisa de Deus e que necessita da graça de Deus. Talvez depois de todas estas palavras, talvez você ouvir esse homem santo, esse homem que perdoa, esse homem manso, esse homem pacificador, esse homem que tem domínio próprio. Talvez você e eu não sejamos este homem. Talvez nós estejamos ainda muito longe de ser este homem. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei como é o seu dia a dia. Eu só sei do meu. Eu só sei daquilo que eu sou e daquilo que eu faço, assim como você sabe de si. Você sabe se autoavaliar a si próprio. Eu me sei autoavaliar a mim próprio. Eu sei me examinar e você também sabe se examinar a si próprio.
Mas uma coisa eu sei e tenho a certeza: se você e eu ouvimos tudo isto, cada palavra, esta palavra, o exemplo então deste homem, este exemplo então ele vem para si e para mim, porque Deus, através do seu Espírito, Ele está nos chamando para ser este homem, a viver e a proceder como este homem que Paulo está escrevendo então aqui para nós. Eu preciso ser sincero comigo próprio. Eu não sou, nem tenho sido este homem, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho a certeza, uma coisa eu sei, eu quero ser este homem, eu vou lutar para ser este homem, eu quero ser este homem, eu quero ter então este testemunho diante do mundo, diante da sociedade, e eu serei, pela graça e pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo ele me ensinará e me capacitará a ser este homem, e eu serei este homem, eu terei este testemunho para a honra e para a glória de Deus. Quanto a você, você decide o que vai querer então ser daqui para a frente. Será entre si e Deus. Eu quero ser este homem. A minha pergunta é: e você? Será que você vai querer ser este homem? O que nós estamos dispostos a fazer para ser este homem? Pense nisso. Em nome de Jesus, pense nisto. Que o Espírito Santo ele venha falar e tocar em cada coração, no seu coração e no meu coração. E que esta palavra, ela gere em nós uma busca constante, uma vida constante, uma vida fervorosa. Que esta palavra, que o Espírito Santo ele venha queimar em cada coração, nos despertando, em nome de Jesus, nos despertando então a ter uma identidade genuína, um caráter genuíno, uma vida cristocêntrica, e que nós venhamos então a ser homens e mulheres que vão fazer a diferença, não homens e mulheres que invocam o nome de Deus em vão, não homens e mulheres que vão fazer a obra de Deus desleixadamente, porque a palavra de Deus diz: maldito todo aquele que fizer a minha obra desleixadamente ou relaxadamente. Que nós possamos ser homens e mulheres que não escarnecem o nome de Deus, que não invocam o nome de Deus em vão, que não trabalham, que não vivem em prol de Deus em vão, que não põem em prática, que não vivem em prol do reino em vão, que não são desleixados, que não são relaxados, mas que nós possamos ser homens e mulheres que vão fazer a diferença e que vão marcar o seu tempo, a sua cidade, a sua nação, o seu bairro, o seu prédio, a sua família, que nós possamos fazer a diferença no meio dos nossos, no meio da nossa casa, no meio da nossa família, no meio da nossa cidade, em nossa geração, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ele venha falar a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar cada vida, poderosamente e ricamente, em nome de Jesus. Amém.